Você já imaginou um dispositivo eletrônico capaz de sentir cheiro, assim como o nosso nariz? Pois é, essa é a ideia por detrás do nariz eletrônico, uma tecnologia inspirada no olfato biológico, com o potencial de detectar gases tóxicos, monitorar a qualidade do ar e identificar doenças pelo ar. Olá, eu sou Gelson de Barros Ferreira, aluno do mestrado da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, sob a orientação do professor Marcos Roberto Cavalar e com a orientação do professor José Henrique Esquerdo. Faço parte do grupo GERAM, Grupo de Energias Renováveis e Tecnologia de Armazenamento. Essa pesquisa está inserida nas atividades do INCT na Amitec, na área 5 de sensores. Existem diferentes métodos de detecção de vapores e odores, dentre eles métodos acústicos, métodos ópticos, cromatógrafo gasoso, colorimetria, entre outros. Mas existe esta classificação de acordo com a camada ativa de materiais de sensores. Mas existe esta classificação que está posta aqui no slide da camada ativa de materiais de sensores, como o óxido metálico, polímero condutor ou polímero semicondutor, nanotubo de carbono, material 2D, serem depositados entre eletrodos e ao interagir com o analito gasoso, acaba por alterar as propriedades físicas e químicas e, consequentemente, variar as propriedades elétricas deste material. Dentre eles, o sensor mais comum é o óxido de metal ou óxido metálico, que são os mais difundidos, têm uma maturidade técnica, exigem altas temperaturas de operação, consomem energia, baixa flexibilidade mecânica, consequentemente limitando a sua aplicação em dispositivos portáteis ou vestíveis. Como é demonstrado no gráfico da figura aqui do lado esquerdo, embora o semicondutor orgânico não tenha atingido o mesmo desempenho de semicondutores inorgânicos, como é o de silício e o óxido metálico que eu falei anteriormente, mas eles permitem explorar aplicações inovadoras em contextos nos quais semicondutores convencionais como o silício não são tecnicamente viáveis ou se tornam economicamente inviáveis. Dentro do processo de fabricação destes sensores, diversas etapas estão envolvidas, desde a concepção do projeto até o seu processo em si. Uma delas, o estudo da camada ativa e a sua integração no dispositivo final, essa camada ativa que é responsável pela transdução química em resposta elétrica. A escolha da técnica de deposição dessa camada ativa influencia na morfologia, espessura e, consequentemente, o desempenho do sensor. Entre as abordagens de baixo custo disponíveis destaca-se spin coat, drop casting e blade coat. Aqui eu vou usar é blade coat. Blade coat, o movimento controlado da lâmina sobre o substrato formando um fio. A lâmina se movimenta por um sistema mecânico controlado por um sistema eletrônico. As principais características e vantagens do blade coat são alta reprodutibilidade com desperdício mínimo de solução, compatível com substratos rígidos e flexíveis, parâmetros ajustáveis como a altura da lâmina e o substrato, velocidade de deposição, velocidade de deslocamento da lâmina e volume da solução. A grande vantagem em relação ao spin coat, a maior parte do volume da solução depositada forma filme. O objetivo geral é desenvolver e caracterizar filmes orgânicos semicondutores, depositados por blade coat para fabricar sensores de gás para aplicação em nariz eletrônico. As minhas motivações: por que semicondutor orgânico? Baixo custo, flexível e imprimível, como já vimos anteriormente. Funciona a temperatura ambiente. São ideais para dispositivos vestíveis e IoT. Uma grande limitação é dos sensores MOX, alta temperatura de funcionamento e elevado consumo de energia, rígidos e inadequados para dispositivos vestíveis. E o grande diferencial da nossa pesquisa é a deposição simultânea de múltiplos semicondutores para aplicação em nariz eletrônica, que acaba por ser uma inovação. Nos equipamentos de deposição, nós utilizamos o blade coat BCC02 da Autocoat, que está aqui na figura esquerda, que tem uma temperatura de mesa de 20 graus a 150 graus, com incremento de 1 grau, velocidade de deslocamento da lâmina de 0,5 a 40 mm por segundo, variação da deposição, variação de distância da lâmina com substrato de 10.000 micrômetros. E a inovação que nós falamos anteriormente, ou o diferencial que nós trouxemos, é essa lâmina aqui, a imagem que está aqui à direita, que é uma lâmina cilíndrica de 4 dentes, que você consegue depositar até 4 soluções diferentes numa única passada.
ou numa única deposição. A estrutura de dispositivos e materiais. Nós utilizamos o PBTTC14, que é um polímero do tipo P, que foi dissolvido com solvente diclorobenzeno. A estrutura de dispositivos são as que estão aí embaixo, que é o semicondutor, que eu já falei também do PBTTC14. Os eletrodos, nicocromo, ouro, substrato de vidro, amostras depositadas por BDT. Durante o processo de deposição, nós controlamos a velocidade de deslocamento da lâmina, que foi de 5, 10 e 15 milímetros por segundo, e a distância entre a lâmina e o substrato, que em algum momento eu falei a altura entre a lâmina e o substrato. Tivemos esse controle de 100, 150 e 200 micrômetros. Podemos ver que quanto maior for a velocidade de deslocamento da lâmina, o filme tende a ficar mais espesso. E caímos no regime de Landau-Levy, que velocidades mais altas levam a filmes mais espessos. Pois a lâmina arrasta mais soluções e forma um menisco traseiro maior. Está pendente ainda a caracterização da espessura do filme por perfilometria. Após a deposição, realizamos estudos ópticos e elétricos, onde o estudo óptico é para saber a estrutura e integridade molecular, e o estudo elétrico para saber seu comportamento elétrico. Aqui é um dos estudos ópticos, espectroscopia de UV-Vis. Podemos ver que a estrutura do polímero é preservada, no mesmo valor que é 549, e o formato da curva está de acordo com o que é encontrado na literatura. Este é um filme bem arranjado, quimicamente, que influencia positivamente no desempenho elétrico do sensor. Esse é outro estudo óptico, espectroscopia de Raman. Podemos ver, de acordo com os picos, mostra que as ligações duplas e simples do carbono da cadeia principal de polímeros confirmam a integridade estrutural do filme, mas e às vezes transportes de cargas são preservados, garantindo o desempenho do sensor, que é a espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier. Aqui podemos ver os picos que se mostram aí é sobre a estrutura ou bandas de características que confirmam a estrutura do polímero. Mas tem picos adicionais como atribuído à absorção do dióxido de carbono no ambiente, e tem também um ruído numa região provavelmente causado por limitações do equipamento. Aqui são amostras do arranjo dos sensores. Na figura à esquerda é vidro mais eletrodos, e na figura à direita é vidro mais eletrodos PBTTC14. Aqui, espectroscopia de impedância dos sensores de gás. O estudo elétrico, que é a espectroscopia de impedância dos sensores. Como podemos ver na figura mais à direita, um gráfico de Nyquist, onde mostra um semicírculo que indica um transporte dominante de carga. E conseguimos modelar a partir dali um circuito RC paralelo, um circuito equivalente RC paralelo, com a resistência de aproximadamente 560 kΩ e a capacitor 24,3 picofarad, que acaba por ser uma resposta elétrica compatível com aplicações de detenção de gás, auxiliar na validação do projeto de sensor. Em resumo, a minha pesquisa busca aperfeiçoar a fabricação de filmes orgânicos semicondutores para sensores de gás aplicado em nariz eletrônico. Os resultados demonstram que o Matte Blade Coating com a lâmina dentada é eficiente e reprodutível, além de preservar a integridade estrutural e elétrica dos filmes. Essa combinação entre a ciência dos materiais e a inspiração biológica mostra como podemos aproximar a tecnologia dos nossos próprios sentidos. Se você se interessou pelo tema, convido a conhecer a INCT Namitec, espaço onde a inovação em microeletrônica está abrindo caminho para o futuro do sensoramento inteligente. A curiosidade é o primeiro passo de toda descoberta. Muito obrigado por assistir este vídeo. Até a próxima.